Como fazer as pazes com as redes sociais. Vou trazer algumas lições desse livro aqui, Trabalho Focado, do Cal Newport, que é um dos livros que mais famosos nessa questão quando fala sobre foco, melhorar a sua relação com o trabalho, com a internet e tudo mais. Ele é até um pouco radical, ele é um cara que realmente não usa redes sociais, etc. Hoje ele posta no YouTube, mas não tem presença no Instagram, esse tipo de coisa. Mas aqui no livro, ele traz alguns ensinamentos que podem funcionar para qualquer tipo de pessoa. E como esse formato de vídeo, eu vou dividir em duas partes. Primeiro eu vou contextualizar o que ele traz no vídeo e depois eu vou trazer as aplicações práticas, tudo bem? E é importante ressaltar que quando eu for falar das aplicações práticas, a gente pode usar exemplos de dois tipos de pessoa. Pessoas que trabalham em casa, como eu trabalho, e pessoas que não têm o controle do seu tempo, ou seja, elas trabalham fora, precisam sair e tudo mais, e depois disso tem algum trabalho na internet, produzem conteúdo ou fazem outro tipo de coisa, mas que elas não têm tanto controle assim do tempo delas, ok? Então vou tentar trazer exemplos para os dois lados para não ficar só para quem tem um trabalho como o meu, né? Que trabalha home office. Vamos lá. Aqui eu vou trazer a contextualização da parte da regra número 2, que ele fala no livro, tudo bem? Eu vou depois trazer um vídeo completo falando sobre todo o livro, mas hoje é sobre a regra número 2, que é aceite o tédio. Quando ele vai falar sobre isso, ele faz uma contextualização grande aqui sobre o amigo dele que é judeu e vai para a sinagoga, que todos os dias ele precisa estudar. Aqui, quer ver? Ele precisa decifrar uma página do Talmud, né? O livro dos judeus, todos os dias. Então, assim, uma página. Por quê? Porque ele passa um tempo ali fazendo um estudo realmente profundo daquilo, com uma pessoa do lado dela, geralmente uma pessoa que ajuda ele a estudar isso, e eles precisam realmente ter uma compreensão profunda, entender exatamente o que está sendo dito em cada frase, em cada ponto, em tudo. Sair com uma compreensão realmente profunda e não apenas ler o que está ali, perfeito? E ele fala que esse cara, ele comanda uma empresa, ele tem vários desafios de negócio e tudo mais, e ele falou que o maior desafio dele diário das tarefas é esse momento que ele precisa decifrar uma página. Porque isso exige uma concentração, foco e uma concentração profunda, não uma concentração leve que você pode ser esperto. Se você não estiver realmente num modo profundo, num modo talvez até de flow, que tem o livro do flow ali, você não vai conseguir fazer isso. Aqui temos um ponto importante. Hoje em dia, cada vez mais a gente perdeu a capacidade, a gente vem perdendo cada vez mais a capacidade de se concentrar profundamente. Aquela história de que a nossa atenção é menor do que um peixinho dourado é mentira, logicamente. A gente consegue ter atenção sobre as coisas, mas cada vez mais a gente tem menos atenção profunda, perfeito? Isso é muito causado por causa das redes sociais, vídeos curtos, etc, etc, etc. Porque a nossa capacidade de se concentrar em algo que é muito longo ou muito difícil, que exige muita articulação mental, cada vez vai desaparecendo, perfeito? O que ele traz aqui, vou ler para vocês. Depois de um tempo, Marlin começou a notar as mudanças positivas na própria capacidade de pensar profundamente. Recentemente tive ideias mais criativas na minha vida profissional, disse-me ele. Estou convencido de que isso está relacionado com essa prática mental diária. Essa atenção consistente fortaleceu o meu músculo mental ao longo dos anos. Não era o objetivo quando comecei, mas é o efeito. Qual que é a questão aqui? Que quando você tem uma tarefa de concentração profunda para fazer diariamente, você está exercitando o seu músculo do cérebro de pensar profundamente, de conseguir se concentrar ao mesmo tempo. E aí é que ele vai trazer também no livro. Quando você faz o contrário, que você nunca está concentrado, que você sempre está distraído, você vai treinando o músculo do seu cérebro para não conseguir se concentrar, para achar o tédio ou a falta de estímulo algo completamente insuportável. Perfeito? Olha o que ele diz aqui. A experiência de Alan Marlin ressalta uma realidade importante sobre o trabalho focado. A capacidade de se concentrar intensamente é uma habilidade que deve ser treinada. Essa ideia pode parecer óbvia, uma vez expressada, mas representa um distanciamento de como a maioria das pessoas entende tais assuntos.
Em minha experiência, é comum tratar a concentração não distraída como um hábito, tal como usar fio dental, algo que você sabe como fazer e sabe que é bom para você, mas que negligenciou devido à falta de motivação. Uma mentalidade assim é atraente porque implica que você pode transformar sua vida profissional de distraída para focada do dia para a noite, caso possa simplesmente reunir motivação suficiente. Mas esse entendimento ignora a dificuldade de foco e horas de prática necessárias para fortalecer seu músculo mental. O que ele traz aqui? O que eu acabei de falar. Quando você exercita, não é assim uma chavinha que você vira. Ah, eu fui distraído nos últimos 26 anos. Hoje eu vou focar, eu vou conseguir ler um livro por 4 horas seguidas e entender perfeitamente o que está passando. Não vai. É a mesma coisa que você dizer, ou eu fui sedentário a minha vida inteira e hoje eu vou correr uma maratona. Não vai. Só que quando se trata do cérebro, que é algo que não é palpável, querendo ou não, assim, você não consegue ver como o corpo, por exemplo, a gente não enxerga isso. A gente enxerga que, bom, eu consigo, é só eu tentar que eu consigo. E aí ele vai trazer um estudo que foi feito com alunos, pessoas ali, sobre essa questão de você estar o tempo todo distraído, o tempo todo trocando de tarefa, o tempo todo tendo estímulo. E olha o que ele vai dizer. Nas revelou que a constante mudança de atenção online tem um efeito negativo duradouro em seu cérebro. Provavelmente você já sabe isso. Eis como Nas resumiu essas descobertas em uma entrevista de 2010. Temos escalas que nos permitem dividir pessoas entre as quais são multitarefas o tempo todo e as que raramente o fazem. A diferença entre elas são gritantes. As pessoas que são multitarefas em tempo integral não conseguem filtrar a irrelevância, não conseguem gerenciar uma memória de trabalho, são cronicamente distraídas, envolvem partes muito maiores do cérebro que são irrelevantes para a tarefa em questão, são quase ruínas mentais. As pessoas com quem conversamos disseram, quando realmente tenho que me concentrar, desligo tudo e me concentro, que geralmente a gente pensa. Infelizmente, elas desenvolveram hábitos mentais que tornam impossível manter o foco. São os tolos da irrelevância, não conseguem permanecer em uma tarefa. Nas descobriu que depois que seu cérebro se acostuma com a distração sob demanda, é difícil largar o vício, mesmo quando quer se concentrar. Isso é fato, se você usa muita rede social, se você vê muito vídeo curto. Ver esse vídeo agora, que já deve estar passando, sei lá, 5 minutos, é impossível. É uma tarefa muito difícil. Imagina pegar um livro e ler. Então é muito, muito, muito difícil. Mas existe uma forma de sair disso. Existe uma forma de tentar lidar com esse grande problema que a gente tem. Uma das coisas que eu tenho feito, e eu tenho reparado, eu reparei quando eu pensei para gravar esse vídeo, é que eu tenho visto vídeos curtos cada vez menos. Eu quase não tenho visto. Eu instalei um aplicativo no meu celular, que é o ScreenZen, que ele limita o uso de rede social, né, por dia. E eu já tô, sei lá, eu coloquei em novembro do ano passado, e a gente tá em junho, quase julho, e até hoje eu não usei mais do que 50 minutos. E a maioria dos dias, eu basicamente não abro o Instagram pelo celular. O que isso facilita o quê? Eu não vejo vídeos curtos. E a não ver vídeos curtos, eu tenho cada vez mais assistido vídeos no YouTube e lido também, mas assim, o fato de não ver vídeos curtos, de vez em quando eu pego ali e vejo, realmente eu também não sou perfeito. Porém, eu tenho percebido que isso tem me feito bem. Uma coisa que eu costumava dizer é que às vezes eu passava 1 hora vendo Reels e eu não lembrava de nenhum Reels que eu vi. Nenhum. É muito absurdo isso. Tipo assim, você lembra o nome daquela pessoa, ou quantos você viu, ou os últimos 3 que você viu, e você não lembra. O seu cérebro está num modo completamente automático. Perfeito? Então, já que a gente já fez a contextualização, beleza, o que eu faço então? É tão difícil fazer isso, o que eu faço? O primeiro ponto, não faça intervalos na distração, faça intervalos no foco. Se você passa o dia inteiro distraído e quer tirar 1, 2 horas para focar, meu amigo, sinto te dizer, você não vai conseguir. O que você tem que fazer é o contrário, é você ter intervalos para se distrair. Perfeito? O Cal Newport consegue fazer isso de uma maneira que até eu, que tô tentando muito, não consigo. E a maioria das pessoas não vai conseguir. Mas uma simples mudança pode fazer com que você mude. Que você melhore esse hábito. Perfeito? Uma simples mudança é talvez colocar na sua agenda um momento para você se distrair. Sei lá. Por exemplo, eu tenho tentado colocar ali uns intervalos para responder o WhatsApp. Eu sou bem ruim de responder o WhatsApp e eu aceitei isso. Que eu não preciso responder as pessoas rapidamente.
Então eu tenho tentado colocar intervalos em que eu vá responder mensagens. O Slack também, eu trabalho online, então tem o Slack. Eu tento deixar ele desativado ao longo do dia. E tem intervalos em que eu vá responder as pessoas. Por quê? Porque senão eu vou ficar o dia inteiro fazendo isso. Chegou uma mensagem, eu vou responder. Chegou uma mensagem, eu vou responder. Chegou uma mensagem, eu vou responder. Perfeito? Qual que é a estratégia que ele vai trazer aqui? Eu vou ler para você. Vamos fazer da seguinte maneira. Programe antecipadamente quando você usará a internet, ou a rede social, aqui no nosso caso. Em seguida, evite-a completamente fora desses horários. Sugiro que mantenha um bloco de notas perto do computador no trabalho. Nele, registre a próxima vez que tem permissão de usar a internet. Até aquele momento, absolutamente nenhuma conectividade de rede é permitida. Não importa o quão tentadora seja. Aqui a gente vai trazer para uma realidade de, por exemplo, eu trabalho com internet. É impossível ficar desconectado. Porque meu trabalho depende disso. Eu trabalho muito com documentos que estão sincronizados online. Só que eu posso emular isso daqui. Como? Desativando o Slack. Eu tenho um bloqueador que você pode até baixar no seu computador. É bem bom. Cold Turkey Blocker. Que eu bloqueio alguns sites específicos que eu sei que eu abri automaticamente. Threads, Instagram, YouTube. Esse tipo de site que eu vou abrindo assim no meio do trabalho. E o que eu faço? Eu bloqueio esses sites. Até o WhatsApp tem também. Você consegue instalar no computador. Então, o fato disso, você consegue bloquear programas. O WhatsApp é um deles que eu bloqueio. E o legal desse programa é o seguinte. Você consegue colocar uma senha. Você tem que digitar, por exemplo, 50 caracteres, 100 caracteres, alguma coisa assim, para conseguir desbloquear. Então você pode colocar um texto personalizado ou você pode colocar, ele dá um texto aleatório, você tem que digitar ele de forma correta. Só isso cancela o impulso de entrar na rede social, porque quando você entra, o site está bloqueado. Quando você vai tentar desbloquear, ele aparece um pop-up. Você, peraí, deixa eu respirar. E voltar pro foco. Tem me ajudado muito. O Screen Zen pro celular e o Cold Turkey, colocar aqui, para bloquear no computador. Ajuda muito. Então, nos momentos de foco, cara, eu preciso escrever uma página de vendas. Eu vou ter que ficar 1h30 aqui escrevendo. Geralmente eu faço blocos de 1h30 de foco. Você não vai conseguir falar comigo, geralmente nesse tempo. A não ser que você me ligue. Mas o celular também não vai estar aqui, que é outro ponto que eu já vou falar. Só que eu tento bloquear tudo. Bloquear as distrações mesmo, que eu trabalho online. Então, muitas vezes a gente pode usar isso como desculpa. Eu trabalho online, eu preciso do Instagram. Não. Você precisa para momentos específicos, que eu vá fazer uma pesquisa, vai ver alguma coisa. Mas não. Você não precisa, perfeito? E por quê? Geralmente você começa a considerar que isso é trabalho. Nos Estados Unidos eles falam isso muito de e-mail, que eu tô trabalhando porque eu tô respondendo e-mails de e-mail. Cara, você não tá trabalhando. Você tá fingindo que está trabalhando. E qual que é a ideia por trás disso? A ideia é de que o uso de serviços de distração não reduz por si só a capacidade do cérebro de se concentrar. Em vez disso, é a mudança constante de atividades de baixo estímulo para atividade de alto estímulo que faz com que isso aconteça. Então, se você fica trocando de atividade, e isso é muito visto pela troca de tela, e para quem tem visto em pornografia também, a troca de vídeos, é isso que acaba com o seu cérebro. Você não vê uma pessoa lendo um livro, vou ler um parágrafo, vou ler outro parágrafo, agora vou pegar de outro livro e... Não, geralmente isso acontece com estímulos mais superficiais. E é isso que caga o nosso cérebro. E agora ele vai trazer os 3 pontos que você precisa levar em consideração quando você tentar fazer as pazes com as redes sociais, perfeito? De realmente ter um momento que você vai entender que você tem um controle sobre elas, e não elas têm um controle sobre você. Ponto 1. Essa estratégia funciona mesmo que seu trabalho exija muito uso da internet e ou respostas de e-mail. Aqui vem a primeira desculpa que eu tinha acabado de falar. Se você trabalha com internet, é muito fácil dizer que você está trabalhando quando você está fazendo isso, mas você não está trabalhando, você está ocupado, fingindo que está trabalhando. Eu sei, porque durante muito tempo eu achei que isso era trabalho, ficar respondendo mensagem o tempo todo, entrando ali. Tô estudando, tô pesquisando. Não, você não tá, você tá mentindo para si mesmo. Essa é a grande realidade. Olha o que ele traz. Se precisa passar horas online ou responder a e-mails rapidamente, tudo bem, isso simplesmente significa que seus blocos de internet serão mais numerosos do que aqueles de que alguém cujo trabalho requer menos conectividade. O número de total de duração de seus blocos de internet não importa tanto quanto garantir que a integridade de seus blocos offline permaneça intacta. O que isso quer dizer, essa loucura? Que os blocos offline precisam ser protegidos mesmo que você tenha que trabalhar com internet. Eu vou dar o meu exemplo. O que eu tenho feito toda manhã?
eu tenho acordado, vou passar o café, faço a minha oração, vou ler, escrevo os meus pensamentos matinais e depois venho gravar aqui os vídeos do YouTube. Do momento em que eu acordo ao momento que eu termino de gravar o vídeo do YouTube, geralmente isso daqui tá desligado. E até pegar o celular, que tá aqui, para gravar o vídeo do YouTube, eu geralmente não pego o celular. Não respondo ninguém, não vejo nada. Alguns dias eu falho, logicamente, a gente falha, mas eu tento fazer isso um hábito. Não pegar o celular antes disso. Eu até brigo muito com a minha esposa que ela acorda, pega o celular e vai ver vídeo. Fala, cara, você tá cagando seu cérebro, você mal acordou e você tá recebendo um caminhão de estímulos logo cedo. Então, meu estímulo, ele é leitura. Meu estímulo é fazer minha oração, meu estímulo é escrever, é pensar. E eu percebo que depois que eu comecei a gravar aqui, que isso tem me ajudado a... Quando eu paro pra gravar logo cedo, eu consigo articular melhor as ideias. Eu consigo articular as ideias porque eu vou... O meu cérebro ainda tá limpo e eu trouxe essas coisas, sempre pego um livro, alguma coisa que eu vou querer falar no dia, e o meu cérebro ainda tá limpo, ele não foi sujo por toda aquela conectividade, por todos aqueles vídeos curtos, por tudo isso que a gente sabe que faz mal pra cacete. Então, mesmo que você trabalhe com internet, mesmo que você trabalhe em casa, é possível fazer com que você se distraia menos. É possível. Perfeito? Ponto número 2. Independente de como programar seus blocos de internet, você deve manter o tempo fora deles absolutamente livre do uso de rede. Isso é real para todo mundo? Não, eu trabalho com internet, não consigo. Mas como eu te disse, não são todos... Um documento do Google Docs, ele não é distraível. Ele é um documento em branco onde eu preciso escrever. Uma página que eu estou fazendo, ele é uma página que eu tenho que trabalhar. Qual que é o problema? Redes sociais, coisas que você usa para se distrair. E-mail. Tudo isso você usa para se distrair. Então, qual que é a questão aqui? Até é legal que no Cold Turkey você consegue selecionar, por exemplo, programas, sites de compra para bloquear. Para você não quiser ficar olhando sites de compra ao invés de trabalhar. Então, isso aqui não vai servir para todo mundo. Perfeito? Isso aqui não vai servir para todo mundo. Porque muita gente precisa da internet para trabalhar. Mas o que acontece geralmente é que a pessoa está trabalhando aqui. E tá com o celular aqui, e vendo outras coisas, cara, eu, por exemplo, durante um tempo eu achei que eu poderia trabalhar e escutar música. Impossível. Trabalhar e escutar podcast. Impossível. O que eu tento fazer, eu gosto de colocar alguma coisa no ouvido, ou eu, quando eu preciso de um nível de concentração tão extremo, que até qualquer barulho me enche o saco, eu coloco o fone e ligo o cancelamento de ruído. Agora, quando eu tô numa tarefa ali, que não é o nível ultimate de concentração, eu coloco alguma ruído de fundo, alguma música instrumental, alguma música clássica. Até acho uma playlist muito legal no YouTube de música clássica. E aí eu coloco, tipo assim, o vídeo tem 4 horas, então ele vai tocando ali, bem baixinho, e isso não me atrapalha, porque eu não canto a letra, eu não troco o meu foco pra música ao invés do trabalho. Então, ouvir música durante o trabalho também atrapalha muito. Ouvir podcast, você acha que você está se concentrando. Não, você tem que se concentrar numa coisa ou na outra. O que ele traz aqui é uma solução muito bacana, ó. Presta atenção no que ele vai falar. Um problema inevitável que enfrentará ao executar tal estratégia é perceber que no início de um bloco offline, que tem uma informação crucial online necessária para prosseguir com sua tarefa atual, se o próximo bloco de internet não começar logo, você vai acabar travando. A tentação nesse caso é ceder rapidamente, procurar a informação e depois retornar ao bloco offline. Você deve resistir a essa tentação. Qual que é a questão aqui? Às vezes eu estou escrevendo alguma coisa e eu preciso enviar uma mensagem para alguém no WhatsApp, eu preciso fazer alguma coisa que eu preciso para, sei lá, uma página. Estou escrevendo uma página de vendas. E aqui eu vou precisar de uma informação que eu tenho que pesquisar em alguma das coisas que está bloqueado. O que eu faço? Coloco ali a observação e um comentário. Pesquisar depois, confirmar depois. Eu não preciso confirmar ali. Eu posso fazer depois. Eu continuo com o resto do trabalho que eu não dependo de falar com outra pessoa, de entrar em algum site que vai me distrair, alguma coisa. Eu posso pontuar e depois voltar quando eu terminar, para poder fazer isso. Porque o que acontece é que você vai entrar lá e geralmente você vai se distrair. Sabe quando você entra na rede social e de repente, pô, o que eu vim fazer aqui mesmo?
e você esquece completamente. Então isso é muito, muito, muito comum. O que o Cal Newport está tentando trazer aqui é que você defenda com unhas e dentes a sua capacidade de se concentrar. Porque senão você nunca vai ficar bom. E lógico que no começo, se você tá com o cérebro todo cagado, vai ser muito difícil. Mas se você não fizer isso, vai ser assim para sempre. E existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que depois que o nosso cérebro desenvolve, por volta de meado dos 20 até os 30 anos, quando ele termina de se desenvolver, cada vez ele tem dificuldade maior de se modificar. Então vai ser difícil para quem tem mais de 30. E qual que é o problema? Geralmente as pessoas que são viciadas em alguma coisa no começo da vida, elas permanecem viciadas naquilo. É muito difícil largar um vício depois. É impossível? Não, mas é mais difícil. Então se você tem entre 20 e 30 anos, é o momento para você dar aquele fatality na sua distração e tentar moldar o seu cérebro para conseguir se concentrar melhor, porque senão você vai entrar nos 30, onde você não tem tanto pique, que você não consegue trabalhar 10 horas por dia, e você vai precisar se concentrar na tarefa e não vai conseguir. E não vai conseguir. Perfeito? Ponto número 3. Programar o uso da internet em casa, como no trabalho, melhora ainda mais seu treinamento de concentração. E aqui vem pro que eu tenho feito. Eu tenho tentado deixar o celular na cozinha, perfeito? Tenho tentado deixar o celular na cozinha durante o dia e no quarto da minha esposa, no escritório dela ali, que fica aberto, a porta, à noite. Por quê? Porque eu coloco pra despertar e aí eu consigo ouvir ele logo cedo. Hoje eu coloquei na cozinha pra despertar, que tem uma porta na cozinha, então fecha ela e a gente ouve menos. Mas qual que é o ponto aqui, depois de dar toda essa volta? E foi o próprio Cal Newport que falou isso num vídeo. O fato do seu celular estar no ambiente que você está é muito ruim, mesmo que você não esteja vendo ele. Por quê? E existe um estudo que mostrou recentemente isso, que somente o fato do celular estar perto de você, ele já causa distração, por mais que você não esteja usando. Por quê? Porque você fica ansioso, uma ânsia de saber se tem algo acontecendo ali dentro. O FOMO, né? Fear of Missing Out. Medo de estar perdendo alguma coisa. Então, o que eu tenho tentado fazer é deixar o celular fora. Por quê também? Porque no momento que eu preciso ver alguma coisa, o que acontece? Eu preciso me levantar, deslocar do lugar de foco, que é o meu escritório, e ir para um outro local, mexer. O fato de você ter que ir para lá, o fato de você ter que se locomover para em busca disso, ao invés de estar a um avanço de mão, dificulta você de se distrair. O que eu tenho feito, o que eu percebo que eu tenho feito é, vou precisar, anoto num papelzinho, e depois quando eu vou, sei lá, na cozinha, eu vou encher minha garrafa, vou fazer alguma outra coisa, eu pego o celular e aí eu vejo o que eu precisava ver. Outro fator, deixar o celular longe do seu espaço de descanso. O que eu tenho feito? Cheguei da academia, geralmente 8 horas, eu pego o celular, coloco para carregar, coloco o despertador e vou pro quarto. Ler ou assistir alguma coisa com a minha esposa, mas o celular não está perto. O celular está fisicamente distante da gente. Isso é muito importante. Aqui eu dei um exemplo porque eu trabalho em casa, então poderia ficar trabalhando o tempo todo, mas se você trabalhar fora, você chega do trabalho e o celular provavelmente vai ser o lugar onde você vai estar. Às vezes você não pode pegar o celular no trabalho e tudo mais, e você vai ficar com isso. Você pode programar um bloco ali, sei lá, até mesmo um bloco grande, meia hora, 1 hora, para quando chegar do trabalho usar um celular. Mas tentar evitar de deixar o celular, por exemplo, na mesa de cabeceira, do lado da cama. Colocar essa distância física entre o celular, o seu momento de descanso, o seu momento de ficar de boa, é muito importante. Eu tenho conseguido ler muito mais, por exemplo. E dormir até mais cedo, porque eu começo a ler, dá sono, você vai e dorme. Ao invés de ficar com aquele estímulo de celular na cara. E eu vou dar um exemplo pra você. Domingo, tinha jogo 7 das finais da NBA, e eu quis assistir. Eu fiquei até tarde assistindo com o celular, né? Minha esposa foi dormir, eu coloquei o fone, fiquei assistindo. Segunda-feira eu acordei quebrado. Quebrado. Impressionante como que eu acordei quebrado. Segunda-feira. Justamente porque eu fiquei com o olho numa tela até tarde da noite. Que ele disse: se você se encontrar colado em um smartphone ou laptop todas as noites e fins de semana, é provável que seu comportamento fora do trabalho esteja desfazendo muitas das tentativas durante o dia de trabalho de reconfigurar seu cérebro, que faz pouca distinção entre os dois cenários. Nesse caso, gostaria de sugerir que mantivesse a estratégia de cronograma de uso de internet mesmo após o encerramento do seu dia de trabalho. E aqui ele fala sobre o fim de semana também. Fim de semana, se você
cagar completamente, passar o dia inteiro vendo Reels, você vai estar ansioso, o seu cérebro vai estar prejudicado da mesma forma. Então, no domingo, por exemplo, que é o meu dia completamente de folga, assim, eu quase não fico no celular, não fico vendo rede social. O que eu tenho feito é tirado muita foto, porque a gente sai, a gente conhece lugares novos, a gente vai tirar foto, etc. Eu tenho feito isso, tenho lido, tenho cozinhado com a minha esposa, a gente assiste alguma coisa juntos, mas tentar ficar longe do celular, porque mesmo que a gente vá assistir alguma coisa numa tela, por exemplo, filme, a gente tava vendo todos os filmes do Harry Potter. A gente terminou os filmes do Harry Potter. Você fica concentrado numa atividade durante 2 horas, por exemplo, o tempo de um filme. Você não fica trocando de tela conforme tá no celular. O que a gente fazia muito lá atrás, quando a gente começou a morar junto, é que a gente deitava pra dormir e cada um ficava no seu celular. Às vezes meia hora, às vezes 1 hora. A gente aboliu isso. A gente tá junto, a gente tá junto. Cada um vai ler o seu livro, cada um vai ler o seu livro. Ou a gente vai assistir uma série junto, a gente vai assistir junto, mas sem ficar no celular. Sem ficar no celular. É o que a gente tem cortado completamente e tem feito até a nossa relação melhor. Assim, outra coisa que a gente fez foi uma mudança simples na hora de ir pra academia. A gente não usa mais fone de ouvido na academia. Cada um usava o seu fone, alto geralmente, tocando música e tudo mais. E a gente às vezes até discutia, porque um não conseguia se comunicar com o outro, o fone tava alto. E depois de uma discussão dessas na academia, a gente decidiu, a partir de amanhã, a gente não usa mais fone na academia. A gente não usa mais fone na academia. Simplesmente, a gente fica conversando com o outro, a gente se concentra no exercício. E já faz mais de um ano, um ano e meio mais ou menos, que a gente vai na academia todo santo dia sem usar fone de ouvido. Sem usar fone de ouvido. E tem sido muito, muito, muito estranho até. Porque eu sinto que eu não preciso, a gente nem lembra mais de pegar. E o celular, geralmente eu deixo no porta-luva do carro. E aqui tem um outro ponto que ele traz também, que é muito importante. Um cenário em que a estratégia se torna particularmente difícil fora do trabalho é quando você é obrigado a esperar. Por exemplo, numa fila. É crucial nas situações que, se estiver em bloco offline, você simplesmente aceite o tédio temporário e vença-o com a companhia de seus pensamentos. Aqui tá uma dificuldade grande de se vencer o tédio, né? Em fila e tudo mais. Esse é muito difícil. O que eu tenho tentado fazer eu não vou conseguir, eu sei que eu vou esperar uma coisa, eu não vou conseguir ficar 100% livre. Cara, leva um livro pra ler. Eu levo um caderno pra escrever na sala de espera, alguma coisa. Que é uma distração, eu sei que é uma distração. Mas é uma distração menos penosa do que você abrir o celular e começar a ver um monte de Reels. E principalmente, se você colocou um bloco offline, o seu bloco online, perdão, e você não está nele, fugir dele durante uma fila, alguma coisa, é completamente prejudicial, porque você vai estar roubando, perfeito? Resumo de tudo isso, vou trazer o que o autor fala. Resumindo, para ter sucesso com trabalho focado, você precisa reconfigurar seu cérebro para se sentir confortável ao resistir a estímulos de distração. Isso não significa que precisa eliminar comportamentos de distração. É suficiente, em vez disso, eliminar a habilidade de tais comportamentos roubarem sua atenção. A estratégia simples proposta aqui de programar blocos de internet ajuda a recuperar essa autonomia de atenção. Todo mundo vai usar a rede social, todo mundo vai pegar o celular. O que acontece é você reprogramar a capacidade disso te interromper e roubar sua atenção o tempo todo. Quando você precisa estar distraído, você diz a si mesmo, e isso tem muito a ver com intencionalidade. Você diz a si mesmo, estou distraído porque eu quero, e não porque algo roubou a minha capacidade de atenção. Para finalizar, eu sei que muitas vezes ficar sozinho com os nossos pensamentos é completamente impossível, é muito difícil. A sua cabeça fica muito cheia e você quer fugir daquilo. Eu sei porque durante muito tempo eu fiz isso. E ainda faço algumas vezes e tenho tentado melhorar. O que eu tenho feito para tentar livrar esses pensamentos e descarregar minha cabeça? Escrever os meus pensamentos no caderno. Caderninho igual esse aqui que eu tenho. E eu escrevo os pensamentos lá. Eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu mostro como eu tenho usado cadernos para me sentir menos ansioso, menos preocupado e realmente limpar o meu cérebro. Clica aqui, vai lá assistir. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha, curte, faz o que você quiser e deixa um comentário aqui sobre a sua dificuldade. Qual a sua maior dificuldade de se concentrar hoje? O que tem mais roubado sua atenção? Ou, se você tem conseguido vencer isso, o que você tem feito para conseguir se manter mais concentrado e menos distraído? Clica lá, vai lá assistir o vídeo e comenta aqui embaixo. Além de mim.